Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um dia aqui da leitura do Café com Deus Pai. Essa leitura que a gente está fazendo diariamente, todos os dias, que é uma palavra aí para você que está às vezes enfrentando um problema ou que está com a vida tudo boa, mas sempre tem uma palavra edificante, uma coisa que pode tocar no teu coração ou de alguém que você conhece. E até hoje de manhã eu estava conversando em casa. Já lá no princípio da Bíblia, falando em Caim e Abel, olha só, o ser humano, desde o princípio da história, sempre teve alguns problemas e a gente acompanha muitas histórias de pessoas aqui no podcast, em palestras. Agora a gente está indo nas ruas. Para quem não sabe, a gente tem um projeto também que a gente vai na rua, né? Então a gente sempre vê que as histórias acabam se repetindo, elas são parecidas. E muitas vezes tem pessoas que não buscam conhecimento, não buscam nada, elas acham que aquilo lá vai ser pro resto da vida. Mas é incrível, viu? Incrível quando você pega e começa a olhar aqui que seja esse livro, que seja a Bíblia, qualquer parte ali, sempre tem uma resposta. Tudo já está escrito, tudo já está lá, só basta ver você buscar, ir lá e aprender e aplicar, certo? E hoje o tema, dia 14 de março, vou ver aqui, ó. O impossível é temporário. Olha só o título bacana. O impossível é temporário. Vamos ler aqui e você acompanha. Se você tiver o livro em casa, você pode acompanhar, ou se não, você pode escutar, ver o vídeo também. Se não tem tempo de ver o vídeo, só escuta que a palavra aqui vai ser, provavelmente vai ser forte e pode tocar você, viu? Vamos lá. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Segundo Coríntios 5:7. E isso até estava discutindo ontem. A questão de, ó, vivemos por fé e não pelo que vemos. Não sei se tu já teve algum negócio, tu é empreendedor, até conta aqui se tu é empreendedor. As pessoas, um empreendedor, ela faz um negócio, só ela acredita. Às vezes ninguém da família, nem às vezes da família, marido, mulher. Então só ela está acreditando e ela vai lá e faz por quê? Porque ela tem fé. A fé, assim, não é só em questão de Deus. A Deus você não está enxergando, mas você sente. Se você conseguir ver, você acaba sentindo. Mas sempre é a fé o que que é? Você não enxerga, mas você acredita. E porque você acredita, você vai lá e faz. É o que está ali na tua mente. Então tudo depende da tua fé. Ó, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos ler o texto aqui. Você nunca alcançará seu destino permanecendo onde está. Por toda a Bíblia, vemos Deus responder a todos aqueles que se movem com fé. Top, né? Por exemplo, quando Elias encontrou a viúva, ela preparou uma refeição primeiro para o profeta, para depois suas necessidades fossem atendidas. E isso fez toda a diferença em sua história. Da mesma forma, a mulher que estava prestes a ter seus filhos tomados como escravos por causa de uma dívida de seu falecido marido, recebeu do profeta Eliseu a instrução de buscar todas as vasilhas que pudesse. E quando o fez, Deus as encheu com azeite. Não foi diferente com Moisés, que ao esticar seu cajado sobre o Mar Vermelho, as águas se separaram. Temos um outro exemplo. Abraão recebeu uma orientação e prosseguiu confiante que Deus cumpriria suas promessas. Ele precisou dar o primeiro passo, se movimentar em direção ao que o Pai lhe ordenou. Talvez você esteja esperando em Deus, mas já pensou na possibilidade de Deus estar esperando por você? Vou ler um pouquinho aqui, que essa frase aqui é, ó. Ele precisou dar o primeiro passo, se movimentar em direção ao que o pai lhe ordenou. Essa semana, inclusive, a gente estava aqui, a gente tem um encontro aqui na plataforma ON, e a gente estava aqui não fala sobre Davi, certo? Então vou dar um exemplo de Davi. Eu estava falando questão de todo mundo sabe da história de Davi, ou acredito que a grande maioria, e conhece a história do gigante, né? Davi e o gigante. Mas olha só, Deus não derrubou o gigante. Quem derrubou o gigante foi quem? Foi Davi. Foi Davi que derrubou. Só que Deus falou: ó, se tu vai, eu tô contigo. Então, mas quem teve a ação, quem
enfrentou foi Davi. Deus estava com ele. E assim, Deus, Davi também não foi de primeira assim, vou pegar aquele gigante, vou matar ele. Não. Ele teve uma preparação. Ele matou o urso, matou o leão. Ele teve toda uma trajetória antes. Então, ele com certeza ele tinha medos e ele foi vencendo medos. Ele foi crescendo. E assim, com certeza, eu não sou Davi. Mas com certeza na tua vida você já passou por desafios, passou por um desafio, passou por outro, e cada desafio faz o quê? Você ficar mais forte para poder enfrentar outros desafios. Se você ganhasse hoje, vamos lá, 50 milhões na Mega Sena, certo? Você estaria preparado? Dizer, eu queria ganhar. Mas olha só, é em torno de uns 90% das pessoas ali perderam tudo os que ganharam. Quase todo mundo. Por quê? Porque não estavam preparados. A questão é o quanto você está se preparando, o quanto que você está dando passo para as coisas que vão vir. Às vezes não adianta, eu quero morar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Mas se você não der os passos, nada vai acontecer. E inclusive, os passos quem tem que dar a você é por fé. Você tem que, estamos falando sobre fé. Quanto de fé, quanto você acredita. Vou dar até um post que a gente fez essa semana passada agora, ou essa semana. Não sei exatamente o dia, porque estou um pouco perdido nos dias, mas não faz uma semana, tá? Dentro das metas aí de 2024 que a gente colocou, é fazer palestras internacionalmente, certo? A pessoa pegar e ir para outro país, ter uma outra experiência, ter uma certificação aí com pessoas que possam certificar, que possam ensinar, para quê? Para se posicionar como palestrante, para a pessoa falar mais e alcançar mais pessoas. Porque o mundo é grande, não adianta ter muitas pessoas aí, muitas pessoas podem falar, podem fazer, que tem espaço para todo mundo. Só que temos as pessoas para ir? Não. Sabemos se o pessoal tem visto, se tem dinheiro? Também não. Mas com fé, a gente coloca lá, a gente faz o post e começa a anunciar. E as coisas vão acontecendo. O tanto instrutor, como local, como tudo vai se encaminhando. Mas o passo, quem tem que dar? É nós. Nós decidimos fazer. Vamos fazer. Você vai dar tudo certo no caminho? Com certeza não. Vai ter algum problema. Pode acontecer de alguém querer ir e não poder, por visto. Pode ser que alguém, no intervalo desse ano 2024, vai acontecer alguma coisa que ela vai ter que colocar o dinheiro para outro. Pode acontecer. Nada é 100% no caminho. Mas se você tem fé e você coloca ali, as coisas vão acontecer. Certo? E até o título aqui está dizendo, o impossível é temporário. Ou seja, torne o impossível possível. Por exemplo, vamos dizer, meio ano atrás, eu ia pensar que eu ia estar palestrando em outro país. Não, nunca nem pensei. Não era. Hoje, não só palestrar, mas assim como organizar e levar outras pessoas junto. Então, olha só, o que é impossível? Nada é impossível, certo? Então, vamos lá. Só para continuar a leitura aqui, certo? A Bíblia fala de muitos que agiram por fé e viveram o milagre. Isso me ensina que é impossível viver grandes milagres se não tivermos fé. Mesmo que o cenário seja contrário, Deus é capaz de mudar qualquer realidade. Pense naquilo que está afligindo: doenças na família, brigas, problemas no casamento, questões financeiras. Não importa o tamanho do seu problema, mas sim quanto você tem fé no Deus que transforma realidades. Aproxime-se ainda mais dele. Saiba que para quem crê em Deus Pai, o impossível é temporário. Mas olha só, aqui talvez dependendo como você interpretar, você pode interpretar de uma forma um pouco errada, tá? Está dizendo o seguinte:
Não importa o tamanho do seu problema, mas sim o quanto você tem fé no Deus que transforma realidades, certo? 100% verdade. Mas aqui também diz o seguinte, que é o que eu quero frisar, para não achar que, eu vou acreditar em Deus, eu tenho fé e vai acontecer. Não, não vai acontecer, não é exatamente assim. Todas essas pessoas que passaram dificuldades na Bíblia, todas as pessoas que têm as histórias na Bíblia, e assim as pessoas que têm história aqui de sucesso, que eu moro em Alphaville atualmente, as pessoas que eu conheço aqui, pessoas que eu conheço em outros países, têm resultado, todas elas tiveram fé. Mas diz na Bíblia também que a fé sem ação, ela é morta. Então, eu acredito que Deus vai fazer, mas ela fica assim. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Não é assim que está escrito. Você tem que ter fé, Deus está contigo, mas todos os personagens da Bíblia, todas as pessoas de resultado, de sucesso, todas elas agiram. Agiram como? Com a fé. Elas acreditavam. Todo mundo podia dizer, você está louco, está fora. Mas elas acreditavam. Iam lá e faziam. E aí, no que você acredita? E talvez a tua família, alguém tá jogando você para baixo, tá dizendo, você não vai conseguir, não vai dar certo. Qual é? Se você acreditar, tiver fé e seguir e agir, Deus está contigo, Deus está contigo e vai acontecer. Pode ter certeza disso, tá? Então, eu tô lendo aqui, já li a frase aqui do dia e vou deixar para o final aqui, tá? Tu vai ver que fecha exatamente o que a gente está falando. Mas agora, antes, eu quero fazer a leitura, tá? Hoje a leitura bíblica indicada é Marcos 13, tá bem? Então, assim como os outros dias, além da leitura do devocional aqui, fazer a leitura do texto bíblico, tá bem? Que diz o seguinte: os sinais do final dos tempos. Forte, viu? Sinais do final dos tempos. E ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um dos seus discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vê estas suntuosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão esses eventos, e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a se cumprir-se? E Jesus passou a preveni-los: vede que pessoa alguma vos induza ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando: sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra. Contudo, ainda não é o fim. Então, o próprio Jesus já estava falando da guerra, né? Hoje a gente vê no mundo muitas guerras e já escuta Jesus aqui falando que isso é uma coisa, infelizmente, né, é questão do ser humano, né, de querer mostrar poder e tudo mais. Mas tá dizendo, contudo, isso ainda não é o fim, tá? Vamos continuar. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares, e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e serei açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Está falando todas as nações, e o mundo é grande, né? A gente sabe que ainda não são todas as nações, certo?
Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém o que vos for concedido naquele momento. Isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E dessa mesma maneira agirá o pai para com o seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Quando eu falei logo no início ali, questão do. Estava conversando ontem, né? Está lá no início, em Gênesis, Caim e Abel, um matou o outro, né? Então já está bem no princípio essa questão. Então vamos lá. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. Está falando ficar firme até o fim. Não é firme por um certo tempo, é firme até o fim, certo? Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, aquele que lê as Escrituras entenderá. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje, que cobre as vossas casas, fugi depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que esses eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda, ei-lo logo ali, não deis crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos, né? Os próprios eleitos. Desse modo estáis vigilantes, pois, sobretudo, isso vos avisei com antecedência. Porém, naqueles dias, depois do referido período de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Dessa mesma maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará essa geração até que todos os fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Tá? Inclusive que eu tinha comentado anteriormente, né? Já tá todas as respostas, tudo as coisas, palavras, tá tudo aqui. Só que às vezes a gente tem problemas e não busca, né? Não vem ler, não entende, não busca um entendimento, né? Mas olha só. Todavia, aqui é o subtítulo, né? Só Deus sabe o dia e a hora. Vigiai. Então, olha só. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Inclusive, ele estava falando antes, que é para orar para não acontecer no inverno. Então, ele não está nem. Ele está falando, não tem uma data prevista, certo? Ó, todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estai, pois, atentos e vigiai,
porquanto não cabe a vós saber quando será esse tempo. É como um homem que vigia para outro país e, deixando sua casa, encarrega cada um dos seus servos das suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. E, em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamam todos. Vigiai. Então aqui ele está falando para vigiar. Você nunca sabe os tempos, né? Você nunca sabe o que vai acontecer agora mesmo. Que garantia que nós temos que a promessa aqui, o objetivo é ler todo dia, certo? Mas que garantia que a gente tem? Pode ser que termine esse vídeo aqui. Você, pode ser que a gente não esteja mais nem aí. E daí? Tá vigiando? O que que tá fazendo, né? Se acontecesse agora, o que que nós ia deixar para as outras pessoas ou para que lugar que nós iríamos, né? A gente nunca sabe. Então, vamos lá, vigiar. Se tá. Ontem mesmo eu estava falando com um cara na rua, né? Quando falo cara na rua, nós estamos sempre levando alimentos. E ele era 15 anos missionário. E a história dele é forte, inclusive tem uns depoimentos aí bem fortes mesmo. Questão de milagres mesmo. E ele estava comentando até. Estava na barraquinha dele, uma barraquinha bem pequenininha que eu tinha que se abaixar, sentar. Ele dorme na calçada mesmo, eu tava lá. E ele falando a questão até do próprio cara que estava junto com Jesus na cruz, né? Então ele estava no leito ali da morte, mas ele ainda teve a oportunidade. Então Jesus falou que ia estar com ele lá no céu. Mas ele estava ali na hora certa e ele teve a oportunidade, ele ainda aceitou. Só que nós, quando a gente vai ter essa oportunidade, quando a gente vai saber que é o último dia, a gente não sabe. Então, aí a gente tem que cuidar, vigiar, que nem diz aqui também, todas as nossas ações, né? Que tudo que a gente faz. E tá, como tá dizendo aqui, ó, o impossível é temporário. Às vezes a gente diz, é impossível, não vai acontecer. Faça, se é pro bem, se é para as coisas boas, vá lá com fé e faz. Porque a frase diz o seguinte aqui, a frase do dia de hoje. A frase do Café com Deus Pais aqui, tá? Quando você crê que Deus faz no tempo certo, você vive o sobrenatural. Está dizendo aqui, no tempo certo. E não é o teu tempo, não é o meu. Porque às vezes a gente faz aqui, vou fazer um vídeo aqui, vou botar 1 milhão de pessoas. Você pode até ter uma ilusão disso aí, quando você não entende. Quando você entende, porque mais tu nem tem essa ilusão, digamos assim. Mas diz o tempo certo. Eu quero isso, eu quero aquilo. É plantar. E toda planta, quando você vai fazer, ela tem ali o tempo certo para ela crescer. Só que o ser humano, as coisas que o ser humano planta, não tem exatamente. Eu vou fazer isso em 3 meses, vai acontecer isso, que nem a planta. Não. Mas vai acontecer às vezes em 1 ano, talvez 2 anos, talvez até menos tempo. Porque é o tempo certo. E o tempo certo é o quê? O teu, o meu? Não. É o tempo de Deus. E esse tempo não pertence nem a mim nem a você. Esse tempo pertence a Deus. Ele sabe. Então, que você tenha fé, você acredita, coloque aquilo que talvez até hoje estava pensando em fazer e por algum motivo te bloquear. Eu não posso, é impossível. Nada é impossível. Vai acontecer. Só tem que estar bem claro. Coloque uma meta, mas não fique frustrado se não chegar nessa meta. Trabalhe para que aquilo aconteça. Trabalhe, estude, veja como vai fazer para aquilo que acontecer. Mas o tempo mesmo, quem dirá, é Deus. Então, coloque a meta, trabalhe para que aconteça, mas fica com o quê? Com o coração tranquilo.
Porque você tem que trabalhar para que aconteça. Só que muitas vezes, eu vou dizer por mim, eu sempre era pessoa, tem que faturar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí quando você não chega, você se frustra, aí você briga, aí você faz coisas que não deveria fazer. Então tudo acaba piorando em outras áreas ainda, certo? Você não chega naquela área, aquela meta, e tu piora tudo. Só que se você saber que às vezes não é aquela hora não é o momento que Deus tem para você, você vai estar com o coração tranquilo e vai continuar, continuar, porque aqui diz o seguinte: o impossível é temporário, ou seja, vai chegar o tempo, vai chegar o tempo que as coisas vão acontecer. Eu não sei o que você, talvez nesse momento, não está acreditando, está com algum problema. Até escreva aí, ó. Escreva, ó, já aconteceu. Escreva aí no comentário. E nos vemos amanhã. Até mais.